Nós temos conversado sobre uma série de virtudes cristãs. Temos falado sobre algumas mensagens nesse sentido. E na semana passada, eu não sei se você esteve aqui. Você esteve aqui na semana passada? Amém? Você lembra do que a gente tratou? Lembra do tema, assim? Sabedoria, certo? Na quarta-feira passada, foi sabedoria. Então, ali nós podemos identificar que uma vida sábia é aquela vida que teme ao Senhor. Olhamos para Provérbios em seu capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vimos que a sabedoria, ela traz consigo algumas qualidades, como ensino, inteligência, bom proceder, justiça, prudência, conhecimento, discernimento, habilidade. Mas, ainda motivados pela necessidade de termos uma vida sábia, porque você precisa de sabedoria? Eu preciso. E olha, gente, como nós precisamos de sabedoria. Ainda motivados sobre isso, eu quero convidar os irmãos à leitura de Tiago, em seu capítulo 3, versos de 13 a 18, e vamos mais uma vez considerar sobre sabedoria. Com o tema hoje, sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 18. Diz assim a boa palavra do Senhor: quem entre vocês é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha que coisa forte esse texto. Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17, mas a sabedoria lá do alto, aí ele começa a fazer um contraponto. A sabedoria que vem do alto, aquela lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite nós pedimos mais uma vez o Teu falar aos nossos corações de uma maneira individual. Que o Teu Espírito trabalhe nas nossas questões e que nós saímos daqui todos ouvindo a Tua voz, certos de que o Senhor está agindo e nos levando a viver uma vida sábia. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós entendemos aqui que essa carta, esse trecho que nós lemos aqui da carta de Tiago, foi escrita por Tiago, que era irmão de Jesus. Ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. E ele está tratando de questões que eram muito práticas daquela igreja. Aquela igreja está passando por alguns momentos de dificuldade. E aquelas questões, se você voltar aí a algumas páginas e perceber do assunto ou dos assuntos que ele está tratando, você verá que são questões importantes àqueles irmãos, mas também a nós, que fazem muito sentido aos dias que vivemos. Ele está falando sobre provações, uma igreja que passava por provações. Ele fala sobre pobreza e riqueza. Como é que a gente lida com certas coisas na vida? Como é que eu lido com a riqueza? Como é que eu lido com a falta de recursos? Ele fala sobre a prática de boas obras como demonstração da fé. Ele fala sobre o domínio da língua. Olha, ele fala sobre tentação, sobre o julgamento dos outros, sobre o apego a coisas fúteis e seculares. Mas nessa noite, nós poderíamos estar tratando de qualquer um desses assuntos e seria muito bom. Mas nessa noite nós vamos mais uma vez falar sobre sabedoria, sobre uma ótica que está conectada a todas essas questões que são abordadas nesse texto, nessa carta.
E aqui é interessante que ele separa, ou ele divide didaticamente em dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, e ela estará nos versos de 13, ou melhor, de 13 e 17, e a sabedoria humana, dos versos de 14 a 16. Ele começa no verso 13, fala sobre a sabedoria que vem do alto, 14, 15 e 16, ele fala sobre a sabedoria humana, e no verso 17 ele volta a falar sobre a sabedoria que vem do alto. Ou seja, parece que ele emoldura esse texto, colocando em primeiro e também por fim o que é bom, o que vem do alto. E no meio ele trata da questão da sabedoria humana, que era o problema daquela igreja. E a sabedoria humana é algo bem complicado. É algo muito complexo. Nós, às vezes, achamos que a gente sabe de alguma coisa, e quanto mais a gente vive, quem tem bom senso sabe que quanto mais a gente vive, a gente aprende que a gente não sabe de nada. A gente não tem fórmula secreta para resolver as coisas. Humanamente falando, por mais estudado que sejamos, por mais sábios, por mais que busquemos conhecimento, a gente não sabe resolver de nada. Irmãos, e Tiago aqui, ele está tratando de sabedoria, tomando por sugestão um padrão de conduta, algo que fala da vida, da vivência da pessoa, mas que será provado pelo seu coração. O coração é o que vai determinar, ou provar, ou talvez aferir a sabedoria, a vivência, se ela é fruto de uma sabedoria humana ou uma sabedoria que vem do alto. O coração, e ele fala aqui de um coração com inveja. Verso 14: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade. E aqui nós começamos a falar sobre a sabedoria humana. Ele fala, olha, se no coração de vocês tem inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Ou seja, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta você ir contra o que é verdadeiro. E qual é a verdade? A verdade é isso aí que está aí dentro. A verdade é inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal, demoníaca. É a sabedoria que no final do verso 16 causa confusão de toda a espécie. Irmãos, um coração amargurado, um coração com sentimento de rivalidade, nunca será o coração de uma pessoa sábia. Por melhor que a pessoa haja, se dentro da sua vida, se dentro do seu coração ela está guardando amargura, se dentro do seu coração ela nutre o que é rivalidade, o que é disputa, o que é briga, não há sabedoria divina, não há sabedoria do alto. Pode até ter uma sabedoria humana que vai causar isso. E é triste quando nós percebemos, quando nós identificamos alguém que é invejoso, alguém que é amargurado. Sabe o que é uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem amargura? Alguém que não se contenta com o que tem, alguém que sempre quer ter mais e mais. Esse é o invejoso, porque ele está olhando para a vida de alguém ou para algo e desejando aquilo, de modo que ele não se contenta com o que ele vive, com o que ele tem. Alguém que não é capaz de olhar para o outro com um sentimento de amor, mas sempre vai olhar para o outro com o desejo de ter. Eu olho para o outro e vejo que ele tem uma casa. Eu olho para o outro e vejo que ele tem um relacionamento bom. Eu olho para o outro e não consigo simplesmente gostar da pessoa, amar a pessoa. Não, eu olho e eu desejo de um modo ruim. Esse é o invejoso. Isso é inveja. São aqueles que nunca ficam satisfeitos. E por não serem satisfeitos, se tornam amargurados. Por isso ele diz aqui, inveja amargurada. Inveja e amargura caminham ali, juntinhos. Porque nunca está satisfeito, porque não alcança, porque ficou inconformado. Irmãos, invejosos
vivem uma vida ruim. Não adianta olhar para o outro e simplesmente desejar e aí agir de uma maneira errada. Não, a vida da pessoa vai ser ruim. A vida da pessoa vai ser muito ruim. Invejosos tendem a ser traiçoeiros. Invejosos tendem a agir ardilosamente. Porque eu quero aquilo. E eu quero aquilo não pelo meu trabalho. Não é olhar para algo e me motivar a trabalhar para alcançar. Não é olhar para algo e ser motivado a crescer. Não. O invejoso aqui, que está atrelado à sabedoria humana, é aquele que vai agir de modo sorrateiro, porque eu quero aquilo, mas eu quero do modo fácil, eu não quero do modo difícil. Às vezes a pessoa olha para alguém, olha para algo, e não sabe tudo o que aconteceu para que aquilo chegasse ali, acha que foi fácil. Acha que, fulano de tal está em tal lugar. Não, fez nada na vida. Não sabe as noites que passou em claro. Não sabe as lutas que teve. Os enfrentamentos. Não percebe. Esse é o olhar invejoso. E os invejosos são os que mais se propõem a disputar algo. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Nós vemos que esses assuntos aqui são os assuntos que Tiago está tratando no seu âmbito maior do texto. Então, invejosos, eles nutrem sentimento de rivalidade, de disputa. São aqueles que estão aptos ou prontos, sempre prontos a disputar por algo. O fulano fez tal coisa, eu quero fazer melhor. O fulano tem alguma coisa, eu quero ter também. Nem precisa, nem sabe por quê, mas quer. Quer por quê? Por causa da inveja. Invejosos são aqueles que estarão dispostos até mesmo a dividir. Eu não consigo, eu não estou alcançando tal coisa, vamos dividir esse negócio aqui, eu fico com a minha parte. Dividem até grupos a fim de obter lucros, prestígio, a fim de obter questões pessoais. Esse é o invejoso. Isso tudo é sabedoria humana. E o texto é duro porque ele ainda fala, no verso 15, é terrena, animal e demoníaca. Irmãos, são 3 aqui adjetivos que estão sendo usados de uma maneira muito dura. Terrena, apontando como oposição ao que vem do alto, porque é daqui, isso não veio de Deus, isso não é algo bom, isso não é algo que foi buscado, não é algo que nasceu do temor do Senhor como princípio da sabedoria, não, isso é terreno, isso é animal, porque aponta para a falta de juízo, é uma coisa de um animal que não tem juízo para decidir, e é demoníaca, porque o pai disso tudo só tem um. O pai de todo envolvimento demoníaco que a gente vai ver aqui que causa confusão é Satanás. Irmãos, nós não podemos viver sobre os pretextos incoerentes da sabedoria e da experiência humana. Nós temos que viver segundo a vontade do Senhor, conforme a sabedoria que vem do alto, que vem dele. E aí eu entro aqui no segundo ponto, nessa oposição que ele faz, no verso 13, quem é sábio entre vocês, sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Olha como é que a coisa é, mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Verso 17, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A sabedoria do alto. Falando um pouco sobre isso, a sabedoria do alto, ela altera a minha conduta, ela muda o meu modo de viver, ela produz virtudes no meu caráter, ela será a solução para aquela confusão que a gente viu ali no verso anterior. A sabedoria do alto põe fim à confusão causada por aqueles que dizem sábios, mas no fundo nutrem aquela sabedoria humana.
A sabedoria do alto. Então, eu quero compartilhar 3 lições aqui, muito brevemente. Primeiro, a sabedoria lá do alto impacta o meu comportamento. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta. Mansidão de sabedoria, uma vida mansa, que reflete numa boa conduta. O bom proceder. Irmãos, a carta aqui, ela nos ensina que sabedoria não é conhecimento intelectual e também não é experiência de vida, mas Tiago aponta que sabedoria é comportamento. É comportamental. A sabedoria, ela age na minha vida, ela impacta o meu comportamento de modo que eu passo a refletir, passo a viver determinadas virtudes que não têm origem simplesmente aqui não, mas que são do alto. A verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, ela será vista na minha prática de vida. E é uma prática de vida mansa. Mansidão de sabedoria. Interessante considerar que quando Tiago escreve isso aqui, os gregos, eles pensavam que mansidão era fraqueza. Uma pessoa mansa seria aquela mais suscetível a ser fraca. Fraca emocionalmente, fraca de postura, fraca no seu dia a dia, mas, de fato, não é assim. Jesus, por sua vez, ele tratou a mansidão como uma virtude e que deve ser cultivada. Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então essa mansidão, que é fruto de uma vida sábia, ela não é o ser passivo diante de alguma luta, não é o ficar indiferente diante de alguma situação, não é isso, mas é saber não se exasperar desnecessariamente, é você não se indispor sem propósito, é você não perder o eixo, não perder o fio da meada, não perder o tino, é você não bobear com coisas fúteis, com coisas infames. O pessoal faz a graça, né? Ainda bem, não perder o tino. Mas, irmãos, às vezes quando eu não ajo de uma vida com uma sabedoria que vem do alto, eu perco tanta coisa na minha vida, falta de sabedoria, eu perco o prumo. Mas a mansidão de uma vida sábia, ela vai refletir o quanto eu confio em Deus. Guarde isso, a mansidão de uma vida sábia, ela vai refletir o quanto eu confio em Deus. Temos confiado em Deus, verdadeiramente? A ponto de viver uma vida mansa e sábia? Ou eu confio em Deus, mas achando que eu não levo desaforo para casa. Não, dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Irmãos, a sabedoria que vem do alto, ela tem que ser refletida no meu comportamento, na minha conduta. Segundo, a sabedoria lá do alto, ela produz virtudes na minha vida. Ela produz efeitos positivos, não aqueles efeitos da discussão, da briga. Não, ela produz virtudes, que é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esse é o fruto de uma vida sábia, mas a sabedoria que vem do alto. 8 virtudes que ele separa aqui. Pura, fala de ser irrepreensível. Aquele que vive uma vida sábia, a sabedoria que vem do alto sobre a sua vida, tem uma conduta irrepreensível, é algo que aponta para a santidade. E é interessante que Tiago elenca esses 8 itens, mas o primeiro deles, talvez o mais importante, ele fala sobre santidade, sobre pureza. Não há que se falar de vida sábia se não há pureza. Se não temos lutado contra aquilo que é carne, se não temos lutado contra aquilo que é desejo humano, que é desejo ruim, que é coisa de egoísmo, que é inveja, se não lutamos contra isso, não há sabedoria. Bem-aventurados os puros de coração, Mateus 5:8, porque verão a Deus. É preciso pureza de sabedoria para não se contaminar, para nós não sermos contaminados dia a dia
com a nossa vida, com a nossa oferta que temos no mundo. Pacífica. Olha que interessante, a lista que ele vai fazer, pacífica, é o oposto daquele sentimento de rivalidade, daquele que é invejoso. O pacífico é aquele que evita discórdia, é aquele que não quer se meter em situações onde vai gerar tumulto. É uma disposição para a paz, é uma disposição para não fazer confusão. Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, como nós ganhamos muito se nós formos pacificadores, se nós formos o da paz, aquele que faz a paz. Como é que nós somos conhecidos? Como os da paz, os que fazem paz, aqueles que apaziguam a coisa, aqueles que falam, olha, calma, vamos aqui, vamos ter uma visão branda, uma palavra mais devagar, ou será que a gente tem, com a nossa toda a sabedoria humana, temos gerado às vezes mais confusão? Gentil, uma qualidade que tem a ver com nobreza. Você já ouviu a expressão, fulano de tal é um lorde? Já viu? Fulano de tal é um lorde. Geralmente está atrelado a alguém que é gentil, que é educado, que tem um fino trato, que sabe se portar. Mas a ideia é essa aqui, é alguém realmente razoável, é alguém moderado, alguém paciente, alguém que está disposto a ceder. É a capacidade de não insistir rigidamente pelos seus direitos. Não, isso aqui é meu direito. E aí, por ser meu direito, eu não quero nem saber dos outros. Sai dando pá, 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 pá. Nem toda batalha precisa ser travada, nem toda divergência precisa terminar em confronto. Nós precisamos ser pessoas gentis. Filipenses 4, verso 5. Seja conhecida a moderação, e aqui é um sinônimo, nós podemos dizer para gentileza. Seja conhecida a moderação de vocês por todos, perto está o Senhor. Outra característica da sabedoria que vem do alto, amigável. Amigável aqui pode ser traduzida por dócil, por estar aberto à razão. É a ideia de não aceitar qualquer coisa sem discernimento, mas não é ser uma pessoa obstinada. Sabe o que é uma pessoa obstinada? Aquela que é dura no seu desejo. Uma pessoa amigável, ela consegue ouvir. Uma pessoa amigável é aberta a conselhos. Uma pessoa amigável, ela considera pontos de vista diferentes do dela. Ela conversa. Ela reconhece que pode até estar errada. Isso é uma pessoa amigável. É uma pessoa que está sempre disposta a aprender. Tiago, capítulo 1, verso 9. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar e tardio para ficar irado. Irmãos, isso é sabedoria do alto, que também é misericordiosa. E aqui se refere a misericórdia como atos de bondade àquele que está aflito, mas não olhando as pessoas pelo que elas fizeram de errado. Porque às vezes a gente quer até fazer o ato de bondade, mas a gente está olhando a pessoa para pisar nela pelo que ela fez de errado. Recebe isso aqui porque eu sou bom, porque eu sou misericordioso. Não, a misericórdia não é isso. A misericórdia é você ter o ato de bondade, não olhando simplesmente pelo que a pessoa fez de errado. É porque você faz algo bom na direção da pessoa. Então, é alguém que consegue enxergar a dor, consegue enxergar a necessidade do outro e também consegue enxergar a fragilidade do outro. Porque percebe que o outro é frágil, tão frágil quanto a si próprio. E isso, meus irmãos, isso nos conecta ao caráter de Deus. Lucas capítulo 6, verso 36. Sejam misericordiosos, como também misericordioso é o Pai de vocês. A gente tem que ser misericordioso, porque Deus é misericordioso. Irmão, se Deus não fosse misericordioso, eu e você não estaríamos aqui hoje. A gente poderia até ter acordado, isso aí já seria muita misericórdia, mas eu te garanto que no decorrer do dia, alguma coisa muito provavelmente ia acontecer conosco e a gente ia ser fulminado.
mais Deus nos ama e mais Deus é misericordioso. A sabedoria do alto, ela não é fria, não é dura, mas ela age com misericórdia. Ela produz bons frutos. É uma sabedoria que permanece, ou melhor, que vai além do campo das ideias. Não é uma sabedoria teórica, mas ela é prática, é frutífera, ela produz bons frutos. Tiago aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, sabedoria vai ter que ter frutos. Ela vai produzir uma vida sábia, uma vida que tem a sabedoria do alto, ela vai produzir algo bom, ela vai produzir bons relacionamentos, ela vai produzir serviço na direção do outro, ela vai produzir misericórdia, justiça, generosidade. Esses são frutos de uma sabedoria que vem do alto. Mateus 7, verso 20. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. Irmãos, nós somos conhecidos pelos frutos que temos produzido. Então, a sabedoria do alto produzirá frutos visíveis. Ela é também imparcial. Imparcial é quando você não deixa a vontade pessoal pesar nos julgamentos. O imparcial não coloca o seu desejo sobre os julgamentos, mas ele age com justiça, ele é justo, sem fazer distinções indevidas. Porque se eu deixo a minha vontade pesar nos meus julgamentos, muito provavelmente eu vou começar a fazer distinções. Isso aqui, para cá presta, para cá não presta, isso aqui é bom, isso aqui não é, não. A minha vontade não pode ser o fiel dessa balança. Irmãos, Tiago já tinha tratado muitas questões, ele trata sobre a acepção de pessoas no capítulo 2, mas aqui essa verdadeira sabedoria, ela não trata as pessoas de uma maneira diferente. Essa sabedoria que é imparcial, ela não trata os outros porque a pessoa tem mais dinheiro, porque a pessoa tem status, posição, porque ela é influente em determinado lugar, porque há uma aparência a ser mantida. Não. Isso não é sabedoria. Deuteronômio 10, 17, o Senhor não faz acepção de pessoas. E nós não podemos ser injustos, nós não podemos ser parciais. Devemos ser imparciais no agir. Isso é uma vida sábia. A sabedoria do alto é imparcial. O sábio não escolhe tratar bem por quem é o próximo. Ele não escolhe por algo que possa lhe trazer benefício. Mas a sabedoria, ela também é sem fingimento. A sabedoria do alto, que vem do alto, ela não é fingida, ela não disfarça o pensamento, ela não é hipócrita, ela é sincera, ela é genuína. Os relacionamentos são vividos na sinceridade, na verdade, e não na hipocrisia, e não naquela coisa assim de, eu estou aqui, mas não falo, isso aí, mas eu estou aqui rindo para mas quando vira as costas, estou rangendo os dentes. Não. Não é hipocrisia, sem fingimento, não disfarça. A pessoa sábia não constrói uma imagem que não corresponda à sua realidade. A pessoa sincera e sábia, ela é genuína, verdadeira, ela é coerente no que diz. Porque o que ela diz tem a ver com o que ela pensa e tem a ver com o que ela faz. Ponto. Eu falo uma coisa, isso é o que eu estou pensando, isso é o que eu vou fazer. Não é aquela coisa, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Ou, olha só, isso aqui é desse jeito, mas eu estou aqui agindo de outro. Não, irmãos. E é interessante que nesse ponto aqui, Tiago fecha essa lista. Uma lista onde ele começa com a pureza e termina com integridade, que é o não fingimento. Eu preciso começar uma vida sábia pensando em pureza, viver de modo coerente, buscando as virtudes, mas fechando com a minha vida verdadeiramente íntegra. Romanos 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. A sabedoria do alto, então, produz virtudes. Ela é pura, pacífica, gentil, amigável,
misericordiosa, produz bons frutos, é imparcial e sem fingimento. Mas uma terceira lição aqui, a sabedoria do alto, ela põe fim à confusão. A sabedoria do alto põe fim à confusão. Verso 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie e coisas ruins. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Fruto da justiça aqui é o legado daqueles que promovem a paz. E Tiago aqui, ele está fazendo um contraponto entre a sabedoria do alto e aquela confusão gerada ali, que nós lemos aqui no verso 16. Irmãos, quando o cristão tem uma conduta justa, quando o cristão, ele exala essas virtudes que são oriundas da sabedoria do alto, quando a sua vida está de acordo com o propósito do Senhor, quando ele tem um modo coerente de agir, então toda confusão é posta por fim. O modo coerente de agir é o saber ouvir e não apenas falar, é o tratar as pessoas com gentileza, é o abandonar a inveja, é o reconhecer os próprios erros, é buscar a reconciliação. Isso é um modo coerente. E perceba que está tudo ligado dentro do que a gente está falando. O que não significa que a sabedoria do alto elimine todos os conflitos da vida. Eu vou viver uma vida sábia e a partir de agora eu não tenho mais problemas, eu sou isento, imune. Não significa que ela vai eliminar os conflitos. Jesus nunca prometeu isso, nem para os seus discípulos, mas a sabedoria do alto, ela impede que as diferenças sejam transformadas em disputas, invejas, rivalidades, facções, guerras pessoais. Por isso, ela põe fim à confusão. Então, irmãos, por fim, para que nós possamos dar um fim a toda confusão, precisamos de sabedoria do alto. Precisamos pedir que o Senhor olhe para dentro de nós, porque, como eu disse no começo, está no nosso coração. Precisamos olhar para dentro de nós e sofrer uma avaliação para que identifiquemos qual é o nosso espírito, qual é o nosso desejo real de nós fazermos as coisas da maneira como vivemos, porque se formos verdadeiros com algo que é do alto para nós, nossa vida terá virtudes, nossa vida melhorará. A sabedoria do alto, ela vai nos transformar e vai transformar os ambientes em que estivermos, porque a inveja dá lugar à celebração, a competição dá lugar à cooperação, porque a arrogância dá lugar à humildade, a disputa dá lugar ao serviço e a confusão dá lugar à paz. Eu finalizo lendo Tiago capítulo 1, versos 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Irmãos, deixemos de lado os nossos pensamentos humanos, aquilo que a gente pensa que é sabedoria humana, mas busquemos a sabedoria que vem do alto. E assim nossas vidas melhorarão, nossas famílias melhorarão, os relacionamentos vão crescer e a nossa igreja avançará. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra nos nossos corações.